Somos todos ouvintes. Com certeza, César. Vou iniciar o compartilhamento da minha tela aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Eu estou conseguindo. Agora entrou. Entrou. Maravilha. Eric, Sim, tá ouvindo? Será que você poderia falar um rápido currículo seu? Bem rápido. com certeza. Eu sou Eric Fernandes, sou formado em marketing e publicidade pela PUC-Rio. Eu sou um dos fundadores, né, e idealizadores da startup Reciclotron, que tem a proposta de conectar quem quer reciclar com quem recicla. Hoje vou trazer um pouco mais uma apresentação sobre o mercado no qual estamos inseridos hoje e também como é a nossa solução, o que a gente agrega. E no meu currículo também eu tenho um trabalho multidisciplinar também, faço trabalho com culinária, sou guia de turismo, sou escalador também e mergulhador, ciclista. Então, e também apaixonado por ciências, né? Desde um pequeno aí eu trabalhei com robótica, e foi um dos motivos aí que me inspirou a poder iniciar esse trabalho, que é tão importante, né? A reciclagem do resíduo eletroeletrônico, que é um subproduto aí das inovações, das tecnologias. E vou explicar melhor isso aí ao longo da minha apresentação, mas como a gente consegue trazer valor para diversas partes da cadeia, não só o âmbito da reciclagem, mas da economia circular, da inclusão digital, enfim. Acho que é isso. Já trabalha com isso, desenvolve essa startup há pelo menos 9 anos. A gente iniciou nosso trabalho dentro do ambiente da Agência de Inovação da UF, por meio da UF de Nova Friburgo. Ali a gente desenvolveu um projeto piloto da nossa startup. Então, foi a partir desse ambiente ali de inovação e sustentabilidade que o campus da cidade de Nova Friburgo, da UF, nos proporcionou, que a gente teve a oportunidade de validar aí diversos pontos da operação da startup Reciclotron, e até hoje nós temos um ponto de coleta lá, e muito necessário essa ponte aí entre a academia e desenvolvimento aí de empresas. A gente conseguir trabalhar um problema, né, uma ideia, até chegar de fato a uma solução que é economicamente viável e funcional. Então, posso começar a apresentação? Maravilha. Vocês conseguem ver? Ainda não apareceu Ainda não. na tela, não. E agora? Agora apareceu. Apareceu. Show. Então, nós somos a startup Reciclotron e nós valorizamos práticas sustentáveis. O Brasil é o quinto maior produtor de resíduos eletroeletrônicos no mundo, mas hoje recicla menos de 3% disso. E aí eu pergunto a vocês, qual mundo a gente quer ver nas telas das futuras gerações? Um mundo como esse aqui, que é contaminado com os metais pesados dos resíduos eletroeletrônicos, que perpetua a pobreza e a ignorância? Ou esse aqui, que recupera produtos, incentiva a reciclagem e vai em direção ao mundo que queremos? E você? O que você faz com seu lixo eletrônico? A Reciclotron tem um propósito, alinhado com os ODS da Agenda 2030 da ONU. Nossa proposta é poder conectar quem quer reciclar com quem recicla. Para isso, desenvolvemos um aplicativo que remunera o cidadão a querer fazer a reciclagem, por meio dos reciclopontos, nossa moeda social. Eu vou poder explicar um pouquinho mais à frente. Esse alinhamento com os ODS, que está relacionado ao Pacto Global da ONU,
especialmente no que diz respeito a cidades e comunidades sustentáveis, que é o ODS 11, e o consumo e produção responsáveis, que é o ODS 12. Então, a gente oferece tanto uma solução para facilitar o acesso da população à reciclagem, hoje focado no resíduo eletroeletrônico, mas o conceito da nossa startup pode ser implementado para outros tipos de solução, outros tipos de resíduo, no qual a gente já está trabalhando aí algumas outras vertentes. Como funciona esse processo? A pessoa chega até o ponto de coleta, registra o que ela está descartando no aplicativo, que funciona tanto no aplicativo web iOS, tanto no website, caso a pessoa não queira baixar o aplicativo, como também no aplicativo que ela pode baixar tanto na App Store quanto no Google Play. Então a pessoa fica livre ali, ela não é obrigada a baixar de fato o aplicativo se ela não quiser, não tiver espaço também, que é um problema aí que a gente enfrenta, espaço no celular das pessoas. E então tem um processo bem simplificado de registro desses produtos que estão sendo descartados, celulares, pilhas, fios, carregadores, caixas de som, tem diversas categorias. A pessoa cadastra que ela está descartando, dessa forma ela ajuda a informar dados que são importantes para a logística reversa, para a gente ter uma melhor rastreabilidade desse material. E, em troca desse trabalho que ela tem, ela recebe os reciclopontos, que é a moeda social que vale ofertas de uma rede de empresas parceiras, e também podem ser doadas para instituições sociais. Então, a partir dali, com os reciclopontos na mão, o cidadão ele pode tanto consumir localmente, como também por meio de compras online ou pelo Instagram. Desculpa. Gato aqui passando. Ela adora uma live. Então, aqui alguns exemplos do uso desses reciclopontos. Então, como eu falei, cada equipamento, né, a ser descartado, ele tem um valor em pontos. Então, você pode ganhar desde 1 litro de chopp de graça lá em Friburgo, até um passeio de barco, um desconto no passeio de barco, na verdade. Então, a pessoa tem tanto descontos em produtos, quanto o produto em si. E também a terceira opção, que é uma oferta solidária, que a gente pode ver aqui no canto inferior direito, que é quando empresas parceiras pagam em dinheiro para incentivar as pessoas a reciclar. Então, não me interessa aqui diretamente por nenhum desses produtos ou serviços, mas para potencializar o bem que eu já estou fazendo para o mundo, que no caso que seria reciclar, eu posso ainda trocar esses pontos aqui com, no caso que é o exemplo, né, a concessionária da Toyota lá em Nova Friburgo, paga R$50 a cada 50 pontos em doação para uma instituição social, uma casa de orfanato de meninos. Então, a ideia é a gente poder criar uma rede de tanto empresas parceiras que querem trazer clientes para consumir a partir desse ato de reciclagem, como também potencializar o bem que essa pessoa já está fazendo, doando para instituições sociais. Importante lembrar também que o nosso equipamento de coleta, né, o nosso ponto de coleta, ele é um espaço de mídia OOH. O que significa OOH? Out of Home, né, fora de casa. Então, qualquer mídia que a gente, por exemplo, vê fora de casa, seja um outdoor de rua, seja num ponto de ônibus, todos são considerados uma mídia OOH. Aquele televisor dentro do elevador, por exemplo. Então, qual é o objetivo aqui? Normalmente a lixeira, o lixo é uma coisa feia, suja, que ninguém gosta de estar perto. Normalmente você está numa sala, a lixeira está sempre no cantinho, num lugar meio escondido, assim. Então, o lixo ele tem esse lugar na sociedade, né? Algo feio, sujo, que as pessoas querem distância. Então, a proposta aqui do nosso coletor é justamente trazer o contrário disso. Né? Esses coletores serem bonitos, serem adesivados com empresas parceiras que buscam perpetuar essa mensagem da sustentabilidade e, dessa forma, trazer um lugar para o coletor que não é esse lugar escondido no cantinho, sim um lugar de alto valor agregado e que chama a atenção das pessoas. Uma vez com essa atenção, maior chance delas poderem passar a reciclar. Muitas vezes existem pontos de coleta próximos do cidadão,
mas ele não consegue saber que ele existe. Então, esse trabalho de comunicação é o principal trabalho que a Reciclotron faz. E agora eu vou explicar como que funciona o processo da reciclagem em si, né, da coleta e destinação final desses equipamentos, que são feitos em parceria com empresas homologadas que têm todo o licenciamento do IBAMA, do INEA, e emitem as certificações necessárias que comprovam o descarte desse equipamento de forma ambientalmente correta. Então, basicamente, nós temos uma rede de empresas parceiras que atendem várias partes do território nacional, onde a gente agenda as coletas para eles, eles fazem as coletas e fazem a certificação dessa coleta. Como que funciona isso? Estes materiais, esses equipamentos eletroeletrônicos, eles são considerados pela lei o resíduo tóxico. Eles têm metais pesados e outros componentes que são tóxicos mesmo para a natureza e também para a saúde humana. Considerando isso, ele tem uma elegibilidade diferente na legislação de resíduos, por ser um resíduo tóxico. Então, da mesma forma que um caminhão daquele de resíduo hospitalar é um caminhão diferente do caminhão de resíduos, vamos dizer, papelão, por exemplo, é mais ou menos a mesma coisa com o eletroeletrônico. Ele tem uma diretriz específica de trabalho de como ele deve ser tratado. E só empresas que conseguem demonstrar para o governo que eles têm esses processos auditados e validados, eles conseguem receber uma licença que os permite entregar o certificado de destinação final, chamado CDF, que é o certificado que tem uma validação legal que comprova essa reciclagem. Ele é emitido por uma plataforma do Ministério do Meio Ambiente. Então, você tem que conseguir provar lá para o IBAMA que você consegue fazer isso. Então, bem complicado. Por isso que a Reciclotron não se propõe a fazer isso. Nós propomos a nos conectar com empresas que têm excelência nesse procedimento, possuem certificações ISO e conseguem entregar da melhor forma esse serviço para os nossos clientes. Dessa forma, também trazendo uma maior escalabilidade no trabalho da Reciclotron. Uma parte do nosso trabalho muito importante é a inclusão digital. A cada 1 tonelada que a gente coleta em pontos de coleta, a gente tem um acordo com as nossas empresas parceiras de logística reversa, que a gente consegue um computador funcionando para ser doado para a inclusão digital. Então, como que funciona isso? Não necessariamente precisa ser descartado 1 tonelada de computadores para que eles nos tragam um computador funcionando a ser doado. Na prática, qualquer tipo de equipamento eletrônico descartado, eles arrumam, digamos, por outros meios, um computador funcionando para que a gente possa fazer essa ação de doação. Então, a ideia é que a gente poder inovar no que diz respeito a... Hoje, o que é necessário? Descartar de forma certificada e legalizada. Então, a gente consegue entregar isso para o cliente sem custo e, ao mesmo tempo, ter uma contrapartida de impacto social que ele pode agregar nos relatórios de ESG da empresa, demonstrando que parte do resíduo da empresa virou um trabalho de inclusão digital. E também no que diz respeito à imagem da empresa, né? Hoje a gente tem mais indicadores que mostram a importância de você ter uma empresa com comprometimento nessa área de impacto socioambiental. Então, a gente conseguia trazer, a partir de algo que é, vamos dizer, ambiental, no caso a reciclagem, um aspecto social, no caso a doação de computadores para pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente já fez algumas ações dessas em alguns grupos. Um bem bacana foi o ERJ, lá em Nova Friburgo, que descartou cerca de 10 toneladas de equipamento. E a gente conseguiu recuperar 14 computadores para doar para um orfanato de meninos ali em Nova Friburgo, mesmo que o funcionário da Toyota apoia. Então a ideia é de conseguir fazer esse mesmo processo em diferentes locais, né? Não só em Nova Friburgo, mas em diferentes locais, tanto no Rio quanto em outros estados. Uma vertente do nosso trabalho também, que é com essa ideia de trazer o propósito para o cidadão querer reciclar, do tipo, o que eu ganho com isso? Porque todo mundo acha legal reciclagem, bate palmo e tal, fala que é importante, mas na hora de fazer, quem é que faz na prática? Muitas vezes é difícil, a pessoa não tem tempo, é longe de casa, torna-se inviável. Então, considerando também que é um tema que já está saturado, muitas vezes as pessoas já não aguentam mais falar disso, então
nós desenvolvemos uma estratégia que é uma exposição de arte, a exposição Arte e Atitude, que incentiva o cidadão a ter uma atitude mais sustentável a partir da reciclagem. E ver que na mão de artista, o lixo pode ter uma outra serventia. Aqui tem o exemplo de 3 obras desenvolvidas pelos nossos artistas parceiros do Museu do Grafite, na Pavuna, onde nós fazemos doações de resíduos eletroeletrônicos e eles transformam em belas esculturas. E com isso a gente faz ativações em grandes eventos, que também são patrocinados por empresas. E as pessoas, elas não vêm, digamos, procurar uma ação de reciclagem, vamos dizer. Ela vem tirar foto com a escultura, que ela achou super bacana. Entende? E aí, quando ela tá feliz ali tirando a foto com a escultura, você fala, ó, sabia que se você jogar aqui nessa caixa seu lixo, certo? Vira uma arte dessa? A pessoa, nossa, que bacana. Eu também queria que meu lixo virasse uma arte dessa. Como é que faz? Então não é eu tentando fazer a pessoa parar no meio de um evento super concorrido para ouvir alguma coisa sobre reciclagem, que a pessoa vai falar, não, desculpa, eu não tenho tempo, não sei o quê. Mas quando ela mesma tem já atenção, a gente tem uma oportunidade nova aí de cativar essa pessoa e gerar bastante atenção para o próprio evento, né, com essa ação de sustentabilidade. Então a gente já fez em alguns lugares, né, na Casa de Cultura Laura Alvim, durante o Rio Innovation Week, em 2 edições, agora essa última também. E, enfim, outros locais, a gente busca trazer para próximo do público e também a gente tem um trabalho continuado de educação para escolas que ensina crianças a desenvolver essas artes também, com esse material reciclado. Então vira uma gincana super engajante, não só a parte de, vamos reciclar, mas olha o que eu fiz com... Porque isso tudo é uma técnica artística, né, que pode ser aprendido. Então tem esse trabalho também de educação ambiental vinculado. Aqui um case bacana que a gente teve com uma conquista aí no início do ano passado, na verdade início desse ano, né, final do ano passado, a gente teve a oportunidade de receber o grupo da Shintel, por meio do Leadership Vanguard, que é uma consultoria norueguesa que desenvolveu um programa especializado em ESG e selecionou a Reciclotron como uma das principais startups no Brasil nesse meio, para apresentar para 23, na verdade, falei errado, executivos de 5 organizações: Shell, Baker Hughes, DB Schenker, que é a empresa de logística alemã, EDP Energy e a Cruz Vermelha Internacional. E a gente teve a oportunidade de apresentar modelo do nosso trabalho e também participar de uma banca que analisou os projetos que os executivos desenvolveram. Um desses projetos era vinculado ao resíduo eletroeletrônico. Então, muito bacana ter esse reconhecimento, parte desse grupo. Que, inicialmente, a gente achou até que era um trote, porque a gente falou, uma consultoria norueguesa, queriam pagar 1.000 euros para ouvir a gente falar 1 hora. A gente achou que era uma piada. Mas, depois de vários e-mails, a gente viu que realmente era realidade isso. Foi bem bacana e ajudou bastante aí o avanço aí do nosso trabalho. Uma das esculturas que a gente fez foi a logo da Shintel, com resíduos eletroeletrônicos. Aqui uma demonstração da participação da exposição Arte e Atitude durante alguns eventos. Saiu na capa do Globo aqui com a página do Anselmo Góes. Durante a Semana do Meio Ambiente, na Casa de Cultura Laura Alvim, a convite da Recicla Orla, que é uma iniciativa da Orla Rio. Glocal Experience, que é um evento focado em sustentabilidade da Agenda 2030, ali na Marina da Glória. E também a FEVEST, que é a principal feira de moda íntima e praia no Brasil, que é na cidade que é o Polo Nacional de Moda Íntima e Praia, que é lá na cidade de Nova Friburgo. Aqui um exemplo da logo da FEVEST, feita na técnica de grafite de sustentabilismo, feito com resíduos têxteis dessa vez. Aqui durante o evento Green Rio, que é patrocinado pelo Ministério do Meio Ambiente e Agricultura da Alemanha,
e também pelo Sebrae. A gente tem a oportunidade de ser reconhecido aí como uma das iniciativas mais inovadoras do evento em 2021. E que é uma das principais ações que nós desenvolvemos, que é a Copa de Reciclagem. Nós dividimos a cidade em 5 regiões, cada uma representada por uma escola municipal. Aqui a gente fez essa ação da foto durante a pandemia, em 2020, de forma remota. Ali em 2 semanas a gente conseguiu coletar cerca de 20 toneladas e incluir 14 crianças da rede pública de Nova Friburgo. Então, basicamente, como funciona a dinâmica da Copa? Divide a cidade em regiões, cada uma representada por uma escola municipal, e ali você vota em qual região da cidade você gostaria que ganhasse um prêmio de inclusão digital. Vamos dizer que você mora em uma determinada parte da cidade, mas gostaria que outra parte da cidade ganhasse o prêmio. Ou que a sua própria, o seu próprio bairro ganhe, né? Então você descarta, ganha seus pontos e vota em qual região da cidade você gostaria que ganhasse o prêmio de inclusão digital. Então foi um trabalho para apoiar a questão do ensino remoto durante a pandemia e que deu super certo. E agora a gente trabalha tanto no âmbito corporativo, de desenvolver uma copa de reciclagem dentro de empresas, como também focado em cidades para agregar aí trabalhos. E aqui, novamente, né, trazendo uma motivação para o cidadão querer reciclar pela solidariedade, pela arte. É uma forma, pelo ganho, na questão dos pontos, é outra forma, e que, no caso, pela solidariedade, e também utilizando o bairrismo, né, como, vou ajudar meu bairro vai ganhar, meu bairro é melhor que o seu. Todo mundo já ouviu isso, né? Nós temos a parceria com o Santuário do Cristo Redentor, que o objetivo de difundir a cultura da sustentabilidade e trazer validade também para os projetos sociais que a Reciclotron apoia. Então, o objetivo ele seria o âncora, a instituição âncora para o que diz respeito à parte social, e eles têm essa agenda, né, para a questão da sustentabilidade também. Eles têm a oportunidade já há 3 anos, a partir de 2021, né, 2021, 22, esse ano agora 2023, de iluminar o estado do Cristo Redentor com as cores da sustentabilidade, no Dia Internacional do Lixo Eletroeletrônico, que é o dia 14 de outubro. Foi uma oportunidade bem bacana, assim, o objetivo é utilizar um dos principais monumentos, né, do nosso país, símbolos do nosso país, e também o símbolo que os estrangeiros relembram também do Brasil, como uma forma de trazer a importância que esse tema tem. E hoje é um tema extremamente negligenciado, tanto é que 3%, como eu falei no início da apresentação, desse material é efetivamente e legalmente reciclado também, porque tem o âmbito também da reciclagem de fundo de quintal, que não respeita as normas ambientais vigentes e expõe aí as pessoas, o meio ambiente, à contaminação desses metais pesados e outros elementos, né, cancerígenos, como retardante de chama, enfim, os elementos que tem no resíduo eletroeletrônico. Então, um desafio muito grande aí para o Brasil hoje, para o mundo como um todo, mas o Brasil está ainda um pouco bastante defasado nessa questão da reciclagem do eletroeletrônico, e contamos aí com a rede, né, de inovação e também de pessoas que têm um senso, né, de cidadania, civilidade, de buscar uma forma de fazer isso, né, de não jogar sua pilha velha no vaso ou no lixo. Para alguns pode se parecer estranho, mas muita gente faz isso. E muitas vezes por simplesmente não saber aonde jogar. A ideia de facilitar esse trabalho. Uma iniciativa interessante que a gente tem também nesse âmbito, né, da difusão da cultura da sustentabilidade esse espaço, que são 2 containers, um deles para receber o resíduo eletroeletrônico e o outro para funcionar como um espaço para workshops, aulas e um ambiente de encontro multidisciplinar para ter para trocas para a população sobre o tema da sustentabilidade, não só necessariamente o resíduo eletroeletrônico, mas a gente sabe que a sustentabilidade ela envolve diversos fatores, né? Falei ali também inicialmente a questão da Agenda 2030, então a gente tem aí 17 objetivos de desenvolvimento sustentável nas diversas esferas
tanto na parte social, quanto na parte ambiental, quanto na parte econômica também, da gente ter meios produtivos que deixem uma terra para as próximas gerações. Né? Eu vi uma frase bem interessante que a terra, na verdade, nós não herdamos dos nossos antepassados. Né? Nós pegamos emprestado das futuras gerações. Então, basicamente é isso. Né? Estamos pegando emprestado dos nossos netos, dos nossos filhos, e um dia eles vão precisar usar também. Então, aqui um exemplo aqui do nosso trabalho com a UERJ, que eu comentei anteriormente, uma parte, né, dos equipamentos, e posteriormente os equipamentos também foram entregues para esse grupo, a Casa Madre Rosélio, que é um orfanato já bem tradicional lá em Nova Friburgo. E o objetivo é de poder expandir esse processo, né, ver que o cidadão pode ganhar, o funcionário pode ganhar, a empresa pode ganhar, tendo a reciclagem ambientalmente correta feita, e também ações sociais que são pagas pelo próprio resíduo, né, não pagas pela empresa ou pelo governo. A gente conseguir ter essa inovação social também agregada. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de poder apresentar aí o nosso trabalho. Tem muitos anos aí de desenvolvimento e espero que a gente possa trocar experiências aí. E quem tiver alguma dúvida, eu vou ter prazer em poder responder e explicar melhor também como funciona, com detalhes aí, cada parte desse trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, @reciclotron, lá no Instagram. Ajuda pra caramba. Quem quiser se cadastrar no aplicativo também, isso é bacana, conhecer um pouco mais as ofertas. Já digo para vocês que vocês podem ganhar 1 litro de chopp de graça lá em Lumiar e mais 2 copos de chopp lá na feirinha de Lumiar também. A gente ainda não tem essa promoção aqui no Rio, mas estamos trabalhando para isso. Então a ideia é assim, a pessoa não está disposta a reciclar, mas olha, para ganhar 1 litro de chopp de graça, olha, só jogar 2 pilhas parece mais interessante. Então a ideia é justamente isso, encajar a pessoa que não é o inicialmente, né, o ecochato, né, como o pessoal fala, né, aquele cara que já está engajado com a questão ambiental. É o cara ali da esquina, que não tem nada a ver com a história, mas que não quer perder uma oportunidade, vai ali se beneficiar e aprender na prática, né, não aprender lendo, aprender vendo alguma coisa, mas fazendo. Então, essa que é a natureza do nosso trabalho. Agradeço a paciência de vocês e fico aí aberto aí para perguntas, tá bom? Bom, na estrutura do nosso programa, desse encontro com tecnologias, nós agora o palestrante conversaria com o nosso jornalista, com o Michel Alecrim, respondendo algumas perguntas, que depois, então, serão transformadas em material do nosso jornal. Paralelamente a isso, a Juliana dividirá todo o pessoal, toda a assistência em grupos de 4, 5, e tendo um líder, que um dos líderes será o nosso amigo César Druck, e para questionar, para conversar entre si sobre o que foi falado pelo palestrante e fazer perguntas que gostariam, né, de transmitir para o palestrante. E fim, então, e é uma forma exatamente de haver trocas entre as pessoas que estão assistindo, uma vez que algumas terão muito mais conhecimentos e poderão trocar ideias, e depois depois de fim de alguns minutos, esse grupo volta ao palestrante, volta a se encontrar no grande salão com o palestrante e transmite, então, esses questionamentos a ele. A Juliana vai dividir o público em grupos, né? E enfim, indicando para que sala vai cada um, e depois disso daí, então, nós nos reunimos novamente. É muito importante vocês seguirem esse tipo de programação, né? Uma vez que cada um de nós possui perguntas que poderia trocar com o companheiro ou companheira que está nessa sala. E depois, então, levar isso para o palestrante.
César, É bom esclarecer que está previsto um tempo de cerca de 20 minutos para que as pessoas de cada grupo se apresentem, apresentem as suas perguntas e determinem algum membro do grupo para encaminhar essas perguntas para o nosso palestrante, Eric Fernandes, né? Então, a Juliana agora vai separar o grupo grande, como falou a Margarida Lima, em grupos menores. Estamos aguardando, Juliana, que você divida os nossos 19 participantes. Eu vou ficar no grupo 1. Estou saindo do grupo grande. Podem aceitar os convites, tá? pedimos, Eric, Juliana, se por favor poderia lembrar a todos de que é importante que eles, se puderem aparecer na tela, né, mostrar a sua fisionomia, é ótimo, né? perfeito. Para todo mundo se conhecer e puder se reconhecer. Você foi o meu colega de evento sobre exatamente essa parte de lixo eletrônico. Eu vou chamar o Eric para voltar de volta, que ele foi para a sala. Por favor, peça aos que ficaram na sala principal aceitarem o convite. Senão, vou ter que jogar para a sala de espera, por gentileza. Eu? Eu estou aqui, eu vou Não, ficar não, com... você fica com o Michel. O É, Eric que não está aceitando o meu convite para sair da sala. O Eric aceitou o convite para ir para a sala de... Só um momento, Margarida, que eu vou chamar o Eric de volta, porque ele pois não. foi para outra sala. Ele não está aceitando. Não? Ele tem que vir fazer a entrevista aqui. Está convocado. Está na sala com o César. Deixa eu tentar mandar mensagem. É para o César, né? É, Poderia ir chamando os outros para mandar para o César? Quer que eu telefone para o César? vou tentar contato com o Eric aqui. E se você consegue falar com o César, que eu tento falar com o Eric. Tá ok. Saiu porque ele aceitou. Ele aceitou o convite, está na sala, eu estou convidando ele para retornar, ele não... E todo mundo já deve estar fazendo perguntas para ele, né? Lógico. Ah, Ai, Estou ai. vendo algumas pessoas aqui que estão sozinhas. Está na sala com o César Sim, sim. Eric, pode dar continuidade. Tá ok, Margarida, pode dar continuidade. temos? Eu vou fechar aqui, então. Pronto, agora? Pronto. Oi, Eric. Olá, tudo bem? Tudo. Desculpa, eu entrei numa outra sala que me foi indicado aqui, eu voltei. Ter Sem recusado. problemas. Já fiz tudo isso. Já aconteceu tudo. Eric, o Michel vai começar com as perguntas para você, entrevistar para você, para montarmos, então, uma matéria na nossa revista do Clube de Engenharia. E também deixaremos lá na plataforma, né, para as pessoas consultarem, como consultam, então, o nosso programa
em engenharia e tecnologia. Michel. Boa noite, Eric. Prazer. Boa noite, Michel. Eu já tinha falado da Reciclotron, né? Enfim, conversei com o Cláudio, né, uma vez, e o que eu fico assim um pouco em dúvida, né, quer dizer, qual seriam assim os principais objetivos, estratégias daqui para frente, né? Vocês pretendem mais assim escalonar, né, ou seja, ganhar tamanho e chegar a outros lugares, e crescendo nesse sentido, ou transferir esse know-how que vocês adquiriram aí nessa questão do incentivo à reciclagem, né? Esse programa de pontos, o contato com as recicladoras, essa articulação que vocês fazem, transferir isso para outros grupos, fazerem isso em outras regiões, né? Qual seria o foco de vocês, as duas coisas? Então, hoje o nosso foco é poder consolidar esse trabalho na região que a gente atua hoje, é poder ter uma melhor capilaridade no nosso serviço, especialmente na cidade de Nova Friburgo e do Rio de Janeiro. Posteriormente a isso, a ideia é a gente conseguir, aos poucos, conseguir levar isso para outras regiões, entende? Veja, é muito importante a parceria com o poder público para uma iniciativa dessa natureza, porque o resíduo eletroeletrônico, ele está inerentemente, né, vinculado a uma questão governamental. Por mais que o governo não seja, por lei, obrigado, de fato, a fazer essa coleta, pagar por essa coleta, são as indústrias de reciclagem que precisam pagar, a população vê o governo como um grupo... assim, quando você descarta seu lixo, normalmente, é com o governo, isso que eu quero dizer. Então, assim, você tem um trabalho conjunto que o governo, você procura essa informação de lixo, normalmente, com o governo. Então, se eles falarem, olha, faça isso, é bem melhor, entende? Especialmente no que diz respeito a gente conseguir usar espaços, né, que facilitem o acesso da população a esse serviço, entendeu? Então, futuramente, depois que a gente tiver mais consolidado nesse âmbito, a gente pretende desenvolver um programa de franquias, eu imagino, para ser mais fácil de levar isso para outros lugares. Só que para a gente conseguir fazer isso hoje, a gente precisa ter mais bagagem, acertar e errar mais, entendeu? Para realmente a gente ter alguma coisa para trazer mais amarradinho, entendeu? Então, essa articulação realmente é o mais difícil, né? Digamos, a gente conseguir amarrar todas as partes, né? O programa de pontos, na minha opinião, vai só dar certo quando tiver uma grande marca que todo mundo quer, que todo mundo procura. E assim, dessa forma, isso é o motor que a pessoa vai tirá-la de casa, de fato, né? Isso, o chopp é um grande atrativo, né? A gente está até Sem dúvida. pensando, né? Mas é lógico que quanto mais força ganhar, mais atratividade tem também para a população, quem quiser participar, né? E Agora, você falou a questão do shopping, o nosso ponto de coleta com melhor efetividade é no shopping, lá em Nova Friburgo, um shopping tipo downtown, assim, aberto. E olha que interessante, isso gera um fluxo danado para o shopping. As lojas do shopping podem estar, estão, né, inclusive, cadastradas na rede de pontos. Então, a gente consegue poder mostrar, olha, seu shopping, tantas pessoas vieram aqui, dos quais tantos consumiram aqui por causa dessa ação sustentável. Então, a gente poder mostrar para quem paga o shopping, que no caso são os lojistas, que ó, eu estou fazendo um trabalho aqui que é legal para o SG, mas é legal para a sua venda também, que é o meu objetivo fim, né, no caso. Então, mas vocês estão sendo procurados, assim, ou por prefeituras, sim, órgãos públicos para darem em, essa em algum, consultoria, né? Bastante, né? no Rio e em São Paulo, mas é aquela coisa, a gente precisa escolher, né? Porque senão a gente não consegue fazer tudo. Então, o foco inicial é a gente conseguir fazer esse trabalho, assim, porque se a gente crescer rápido demais, a gente não consegue entregar com qualidade de trabalho. Só que ele tem que ter um tamanho mínimo para poder começar. Isso é o outro ponto da prefeitura também. Você tem um local de uma cidade, eu quero abrir uma cidade X. Tá, mas não dá para você botar uma lixeira só.
Você precisa botar vários. Isso já é um custo bem maior. Então, você ter uma parceria com a prefeitura no que seja algo simples, como, olha, colocar lá na TV local que agora é assim que faz. Isso vale absurdamente, porque dá uma credibilidade que a pessoa vai poder confiar naquilo ali, entendeu? Às vezes não é nem uma questão do dinheiro público, mas da articulação de falar, olha, faça isso aqui dessa forma. É. Pelo visto, o poder público está muito atrasado em relação a isso, né? Mas a indústria, que também tem suas metas a cumprir, ela também está atrasada, ela deveria estar recolhendo mais. Sim, sem dúvida. E não é uma questão de opinião minha, é uma questão de dados, né? 3% desse resíduo reciclado, ele é uma demonstração de que a gente não está atingindo as metas, né? Você pode procurar o decreto federal 12.240, né, que faz vamos dizer, ele implementa as regras para a parte da reciclagem do resíduo eletroeletrônico, entende? Então, cada ano, essa meta aumenta cerca de 1 a 2%. A gente não bateu a meta do ano passado e no ano seguinte já vai aumentar. Então, assim, e essa meta ela é algo que a indústria precisa bater, né? É a meta da indústria. Mas é chamada responsabilidade compartilhada. Entendeu? Então, o que é responsabilidade compartilhada? O cidadão também tem responsabilidade, a empresa tem responsabilidade, o governo tem responsabilidade. Mas quem tem que pagar por isso são os fabricantes, os importadores e os comerciantes. Mas aí um passa a conta para o outro, né? Como a gente imagina. Então, Ainda não tem, talvez, a conscientização geral, né, para que haja uma pressão também, né, para que, olha, né, eu estou com um problema aqui. Desculpa, gente. É que a vó da minha namorada tá com um problema e vai chegar um remédio aqui para ela. Eu precisar descer ali para pegar. entendo. Eu posso. Tá, Chegou ali interrompe a agora. gravação, Juliana, por gentileza? Você pode Pode me dar sim, vou pausar. 2 segundinhos, eu vou ali descer e vou pegar. Poxa, Mas, Eric, Voltei a gravação, tá? tá. E agora, Eric, e com relação, como se diz, o governo apoia isso? Tem alguma campanha? Porque acaba sendo uma coisa de poder público também, né? O interesse de que você não jogue uma pilha ou não jogue outras coisas junto com o seu lixo de alimentos, né? E isso seria um interesse de governo. Você vê, porque por causa da limpeza pública, né? Então, eu pergunto, como é que está isso daí? O governo se posiciona, é o município, é o Estado, é o município quem tem que se posicionar, porque é o município. Limpeza urbana é município, É. está dentro do IPTU. Na parcela do IPTU, no IPTU você paga limpeza urbana e uso da terra, né? Então, exato. Acho que é uma pergunta muito importante, Margarida. No caso do resíduo eletroeletrônico, assim, acaba que tem um buraco negro ali na lei, né? Porque o que eles pagam nessa taxa do resíduo não inclui o resíduo eletroeletrônico, entende? Então, quem precisa pagar por isso são as indústrias poluidoras. Legalmente, são as fabricantes, importadores e comerciantes. Sendo que a principal responsabilidade do fabricante, e aí isso vai diminuindo, né? A responsabilidade que o governo tem, ela está ali no nível de articulação e para poder criar um equipamento que permita que aquilo ali aconteça. Então, olha, esse espaço aqui da. Então, assim, até hoje o governo não contratou a gente diretamente. Então, se fosse uma coisa prioritária, a gente certamente já teria sido contratado. A gente já conversou com diversos governos, claro. entende?
Eles mantêm algum nível de interesse. Acredito que estamos no caminho de conseguir alguma coisa. Não que seja algo transcendental que vai resolver o problema do mundo, mas, assim, veja, se vocês pesquisarem, decreto 12.240, vou escrever aqui. Lá ele mostra como que funciona essa parte de como que essa responsabilidade deve ser compartilhada. Entendeu? Inclusive, eu vou participar no dia 12 de um webinar que é desenvolvida pelo Ministério de Minas e Energia. Vou colocar aqui o link do... É 10.240, falei errado, viu? Perdão. 10.000? Estou colocando aqui o link no bate-papo aqui para todo mundo. Ótimo. Então, nesse documento, ele tem qual é a meta em cada ano, quem é responsável por essa meta, qual é a taxa de pontos de coleta mínima para uma determinada região, que é em torno de 600 a cada 20 mil habitantes. Isso que é o mínimo, né? Na verdade, a gente precisaria de muito mais se você considerasse os números. Mas isso é como se fosse um ponto de partida. Então, veja, essa indústria ela tem a meta tanto no âmbito industrial quanto no âmbito das pessoas físicas. O industrial está cada vez mais avançado, vamos dizer. Né? Ele já, por ser uma coisa assim, a empresa é, digamos, multada se ela não fizer corretamente, especialmente a empresa poluidora, eles fazem um trabalho correto, vamos dizer. Já a parte do resíduo das pessoas físicas, aí a gente tem significativamente menos reciclagem do que no âmbito empresarial. Entendeu? Então, o governo, ele, como eu falei, né, tá nesse papel de um grande mediador, mas ele não tem conseguido nem o recurso para fazer isso e nem, de fato, ter os pontos, né? Quando eu digo pontos, não é só o ponto de coleta, mas, por exemplo, lá na escola municipal ou na escola estadual, tem que ter um programa do próprio MEC que vincule a educação ambiental para a pessoa aprender na primeira infância e em todas as etapas do... Isso é o que eu acredito, né? E aí, dessa forma, a gente poder criar um cidadão que ele possa ter a solução na mão dele para ele usar, mas ele sabe a importância de usar essa solução. Se a gente só der a solução na mão da pessoa que nem sabe que o problema existe, não se importa e não vai fazer, não adianta também, né? Então, essa parte da educação ambiental, acredito que eu acho que o principal que o governo poderia fazer seria nesse âmbito, entendeu? Porque pagar o caminhão para coletar ou para botar uma lixeira, isso a indústria pode fazer. O governo pode fazer também, mas menos. Mas o que ele, na minha visão, realmente poderia fazer de diferencial é essa parte da educação de forma institucionalizada. Não uma vez foi alguém lá na escola falar que é importante. Sim. Agora, mas Podemos voltar? Ou... podemos. Ok. Agora o pessoal vai fazer perguntas, representantes de cada um dos grupos, Éric. Debater. Beleza, Margarida. Em 50 segundos, tá? Eu não estou ouvindo, eles estão fazendo alguma pergunta? Não, o pessoal está retornando das salas, tá? Beleza, vou aguardar aqui. Em 10. Ótimo. Muito bem, terminamos os grupos. E agora, então, vamos encaminhar as perguntas, né, para o Eric.
aqui o nosso grupo teve umas perguntas muito interessantes. E mais, um participante está na Noruega, tá? Em contato aqui conosco, olha como o nosso programa está internacional, né? E a Noruega é um dos países mais adiantados do mundo nessa área de economia circular, de captação de resíduos e conversão dos resíduos para utilidades práticas. Então, Juliana, Oi? Juliana, você poderia colocar de volta os nossos participantes? Tá? Já estão todos. Não estou vendo aqui o Eric na minha tela. Chegou. Eric, por favor, nós temos 4 participantes aqui no grupo 1. Tá? O Pedro Loureiro, o engenheiro, o Igor Nogueira de Oliveira. O Pedro Nogueira não está se formando. O Igor Nogueira é engenheiro ambiental. Tá? A Gorete Shevchenko, que é uma contadora que gosta muito do ESG, das gestões responsáveis das empresas. E o Fernando Costa, a Fernanda Costa, que é engenheira petrolífera e que está residindo na Noruega. Então, eu peço a cada um deles que encaminhe as perguntas, as ótimas perguntas que eles elaboraram, que eles apresentaram nos pontos. Então, pela ordem, o Pedro Lameiro pode perguntar? Oi, boa noite a todos. A minha pergunta foi que a sustentabilidade é uma maneira de você reutilizar, né, a reciclagem, entendeu? Para favorecer principalmente o meio ambiente, né, no território nacional brasileiro e também no mundo. A minha pergunta é o seguinte, por exemplo, o celular, ele é um aparelho que hoje em dia está sendo mais frequentado na inovação tecnológica, certo? E com isso, eu gostaria de saber que quando esse aparelho, um ser humano, descartar esse celular por inúmero motivo, que seja que for, o que vai acontecer com a reciclagem desse celular? Porque hoje em dia eu vi uma pesquisa que o Brasil ele é o terceiro país no mundo onde a população utiliza mais o smartphone, né? Tanto para o trabalho quanto para a vida social. E isso daí é um número muito significativo, muito importante, certo? E com isso eu gostaria muito de saber, porque o celular hoje em dia, né, o tablet, né, creio eu que daqui para frente o computador, não sei, talvez não vai ser mais frequentado, né? Porque hoje em dia as pessoas estão realizando trabalhos até mesmo pelo smartphone, né? Nós temos smartphones que são mais caros, mais inovadores, né? E com isso eu gostaria de saber que quando for descartado, né, a bateria do celular, a saúde da bateria do celular está se reduzindo abaixo de 50%, o que vai acontecer, né, de forma produtiva para a economia do Brasil, principalmente do Brasil, e também para a sustentabilidade, né, da reciclagem. É isso. Por favor, Eric. Agora você entrou no... Claro. Vou enterrar de novo, tá certinho agora. Então, sobre a questão da reciclagem do resíduo de celulares e tudo mais, o que a gente tem aí de componente, né? Como você bem falou, tem a bateria, tem a tela, o processador. Cada um desses tipos de equipamento, né, parte do equipamento, ele tem um direcionamento diferente dentro da cadeia. Veja, qual que é o mais sustentável dentre as opções que a gente tem aí? Consertar esse equipamento de alguma forma e reintroduzir ele na cadeia novamente. Né? Dentro da escala do que é mais sustentável, você utilizar novamente é muito melhor do que você transformar numa matéria-prima. O que é reciclagem? Né? Você botar de volta no ciclo produtivo. Só que normalmente você faz o que eles chamam de downcycle, né? Você baixa o valor agregado desse material para algo que vale menos do que ele valia antes. Então, ele era um produto manufaturado de alto valor agregado, como o celular, e com a reciclagem você transforma ele num minério, numa matéria-prima, que tem um valor inúmeras vezes menor. Que, por exemplo, tem ouro no celular, mas tem 0,0 não sei quantas gramas, que não vale quase nada. Você precisa de toneladas e toneladas para poder ter uma quantidade de ouro de fato.
um celular funcionando, vendido a R$ 200, vale mais do que o que tem de ouro ali dentro, exemplo. E para a sustentabilidade e para a economia do Brasil, é muito melhor você ter um equipamento que pode ser, por exemplo, vendido a um valor solidário num local que tenha pessoas com situação de vulnerabilidade socioeconômica, porque você tem como incluir elas digitalmente, né, ela ter maior acesso a esses equipamentos, ao mesmo tempo que você não teve que fazer toda a cadeia, né, todo o ciclo. Mas vamos dizer que é lixo mesmo, porcaria, não tem como consertar, tem que ser reciclado. Ok. A bateria, tem empresas que são... hoje existe uma empresa chamada Energy Source, vocês podem pesquisar, vou escrever aqui, está desenvolvendo uma parceria com eles. Eles têm... Peraí, eu perdi o som. Desculpa que eu parei de falar que eu comecei a escrever aqui. Acho que eu estou escrevendo Source errado. Não vou tomar essa vergonha de escrever em inglês errado, daqui a pouco eu escrevo certinho. Mas basicamente a Energy Source foi a primeira empresa no Brasil que patenteou a tecnologia para reciclar baterias de lítio. Muitas pessoas gera muito clássico, né? Não, mas o carro elétrico não é sustentável porque a bateria de lítio não é reciclável. Vocês já ouviram isso alguma vez? Eu sei que existem empresas, sim, né, que elas aproveitam essa bateria, né, quando é descartada, né? E com Sim, É uma isso, questão de eles tempo até aproveitam. reaproveitar. É E questão de assim que tempo. começou a Energy Source, eles reaproveitavam essa bateria. Pegavam bateria de laptop velha, identificavam quais das células ainda funcionavam isso e aí. transformavam numa bateria estacionária maior. Né? É uma Mas opção, né? é uma opção. Você vê, que nem eu falei anteriormente, o que é o mais sustentável? Você reutilizar o material, não é transformar em lítio de novo. Porque lítio vale merreca aquela quantidade. Mas com a pilha funcionando, vale muito mais. Então, esse foi o primeiro passo que eles fizeram. Mas hoje eles têm um processo fabril, que foi patenteado por eles, que consegue extrair o lítio da bateria em si. No momento que essa bateria não tem mais uso, e ela não pode mais ser reutilizada, eles hoje conseguem extrair o lítio e refinar esse lítio para ele ser utilizável novamente para a indústria. Então, é um orgulho, né, para a economia nacional. Botei o link deles aqui, Davi, lá, o pessoal de São Paulo. Então, a gente conseguir identificar essas soluções e ver, eles são um exemplo de um elo que faltava na cadeia. Porque o ouro todo mundo quer, né? O cara bota lá, na Bélgica eles refinam isso, no Canadá, no Japão, mas o lítio já era mais difícil, né? Era um dos principais problemas aí. Hoje o carro elétrico, por causa de tecnologias como essa, vai se tornar mais sustentável, entendeu? E os outros componentes, só para finalizar minha resposta, 90% do resíduo eletrônico é resíduo sólido. Papelão, por causa da caixa, metal, plástico, vidro, não é o eletrônico em si. Só uma pequena parte daquilo ali, de fato, é o eletrônico. Então, a empresa que coleta esse material inicialmente, que faz a primeira parte da triagem desse material, ela vai coletar esse material, desmontar esse material, separar por tipo de categoria, e o que de fato é o eletrônico, que é a placa, ela vai ser triturada e enviada para exportação. E, no caso, a bateria vai para uma Energy Source da vida, e, por exemplo, o alumínio vai para uma empresa que vai fundir esse alumínio e transformar numa barra novamente. E isso é feito localmente no Brasil, da mesma forma que o ABS, que é o plástico duro, que a gente tem em caixa de computador e outros equipamentos. Então, algumas dessas coisas ainda são exportadas, como é o caso da placa, né, que infelizmente tem maior valor agregado, continua exportando essa matéria-prima, mas os demais produtos a gente já tem capacidade aqui no Brasil de reciclar de fato, né? Que reciclar é, de fato, transformar na bolinha lá o pellet plástico, que você vai só enfiar ele numa máquina de plástico e ele vai se tornar um produto novo, né? Um pote plástico, alguma coisa. Entendeu? Então, acho que é isso. Então, desculpe, Érico, mas eu compreendi pela sua pergunta que nós aqui no Brasil, após desmembrar os elementos desse material eletrônico descartável, é pouco a essência do aproveitamento. Nós somos mais desmembradores e encaminhadores, mas realmente
ter aqui dentro do país a reutilização do material, nós não temos, não. É isso que eu compreendi? Não, não é bem isso, assim. Veja, nós temos a reutilização desse material. Veja, aquela coisa que o brasileiro é estudado pela NASA, o pessoal sabe que vale muito mais para ele consertar ou tirar um transistor de uma placa e soldar esse transistor e reativar essa placa e novamente poder vender ela como uma placa, isso dá muito mais dinheiro para ele do que ele vender a sucata. Então eles vão priorizar sempre isso. O que eu disse que não acontece aqui é que certos processos fabris que têm uma complexidade maior, como é o caso da extração de ouro, paládio, tântalo e outros metais preciosos e raros, né, dessas placas, aí sim a gente exporta essa placa e para a Bélgica, para a Holanda, para o Canadá, Japão, outros países, e acaba perdendo isso. Mas uma coisa interessante, César, um dos principais motivos da gente não ter essas fábricas aqui no Brasil é porque a gente não tem um fluxo desse equipamento entrando para abastecer a fábrica. A fábrica não pode ficar parada. Imagina uma siderúrgica sem minério. Dá para desligar o alto-forno? Não. Lá é a mesma coisa. Então, basicamente, o grande desafio, que inclusive o que a Reciclotron se propõe a fazer, é colocar resíduo nessa cadeia, desses milhões de celulares que o nosso colega ali comentou, que exige na mão dos brasileiros, que eles possam ir para a reciclagem, e aí sim fazer sentido a gente ter uma fábrica no Brasil que faça essa reciclagem. Que hoje, basicamente, pelo que eles alegam, né, não é economicamente viável ser uma fábrica dessa no Brasil. O final da pergunta que você fez, e ele se engata com a nossa segunda perguntante, a Fernanda Costa, que está nos assistindo da Noruega. Tá? E a pergunta dela, você pode formular, por favor, Fernanda? Sim, oi, tudo bem? Então, Eric, a pergunta era justamente isso, né? Qual o percentual que temos hoje desses eletrônicos sendo de fato tratados, reciclados? Na verdade, assim, corretamente coletados e corretamente sendo tratados. Descartados não, mas porque eu acho que descarte não tem que existir simplesmente descartar, tem que tratar, né? Coletar e tratado. Você sabe dizer qual percentual? E, tipo assim, existe algum plano atual do governo, lei, coisas que, de fato, venha a obrigar a aumentar esse percentual, enfim, coisas desse tipo. Então, no link que eu botei aqui no chat do Planalto Gov sobre o Decreto Federal 10.240, ali você encontra a meta que a gente tem anual, o crescimento dessa meta anual. Então, como que isso está planejado hoje. Mas o dado que eu tenho hoje é 3% do resíduo eletroeletrônico descartado no Brasil ou produzido anualmente, né, ainda que ele não for descartado, esteja na gaveta de uma pessoa, no pátio de uma empresa, é de fato reciclado. Entendeu? Então a gente tem aí um gap aí de 97%, vamos dizer, desse material que ou vai para o lixão ou está na casa das pessoas. Né? Não tem outra opção. Está jogado na natureza, vamos dizer. Desculpa, só eu esqueci a segunda parte que eu tinha até comentado com o César. É o seguinte, que aqui na Noruega existe todas essas lojas de eletroeletrônicos, né? Tem um ponto que a gente, tem um departamento lá que a gente vai e entrega o eletroeletrônico não utilizado mais, né? Existe aí no Brasil isso, ou pelo menos você já conversou com empresas, né, essas empresas tipo Ponto Frio, Casa Bahia, para receber todo tipo de eletroeletrônico? Então, sim, E você isso já existe em alguns lugares. Né? A Magazine Luiza, por exemplo, tem um compromisso de ter um ponto de coleta em cada loja e tudo mais. Não está bem comunicado, está lá escondido num cantinho do tipo, a gente tem, mas só se você souber, porque não está lá um funcionário ensinando você como fazer. Não está, olha, fulaninha, você não voltou hoje, mas se você voltar, traz sua pilha. Não tem essa comunicação ainda. Né? Normalmente é visto como um custo para as empresas. Entendeu?
Mas um ponto interessante, né, falando de Noruega e de outros países na Europa, um dos fatores que faz funcionar aí, que é diferente no Brasil, é que, veja, quando você compra um produto aí, você já paga a taxa de reciclagem na compra. E essa taxa de reciclagem vai para um fundo. E aí, quando você descarta esse produto, uma empresa habilitada, ao ler o determinado QR Code ou código de barra que tem nesse equipamento, ele acessa o dinheiro desse fundo. E aí ele se remunera não pelo sucateamento desse material, que acaba sendo uma coisa que não dá muito dinheiro, vamos dizer, mas por esse dinheiro que já foi pago. Então, assim, sabe aquela garrafinha que você joga na lixeira lá na Noruega, você ganha dinheiro de volta, na Alemanha e outros países? Da onde que sai aquele dinheiro, né? Porque, vamos combinar, né, gente? Uma latinha, na Europa as coisas são muito valorizadas e tal, mas uma latinha não vale, ou uma garrafinha não vale 2, 3 euros, né? Nem 50 centavos de euro, não vale isso. Da onde que sai esse dinheiro? Você já pagou a latinha quando você comprou. Você comprou a Coca-Cola por 5 euros, vamos dizer. Desses 5 euros, 1 euro, exemplo, é a reciclagem que você já pagou e que é seu dinheiro. Você que tem que recuperar o seu próprio dinheiro. É só você jogar na máquina e pegar seu dinheiro de volta. Entende? Isso Isso, acontece mesmo. Cada vez que a gente vai comprar qualquer bebida, você paga, por exemplo, aqui uma Coca-Cola 20 cronos mais 4 de pant. Quando você depois utilizou, você guarda em casa, leva no mercado, coloca na máquina e recebe esses 4 cronos de volta. E aí utiliza no mercado, né? Então, quer dizer, para bebidas realmente tem isso. Plástico, não vidro. Para plástico, para vidro não. Mas vidro eles reciclam também. Reciclam tudo aqui. no Tudo. caso eletrônico, isso já está embutido na conta quando a pessoa compra. E quando isso é destinado para alguma empresa, quando a empresa que pega esse eletrônico, ela está num determinado sistema, que ela cadastra essa nota fiscal e aí ela ganha o dinheiro. Então ela ganha 2 vezes, né? Esse dinheiro que a pessoa já pagou por esse serviço, ou no caso, o fabricante pagou, alguém pagou, tá num fundo lá esperando alguém tirar esse dinheiro, e o dinheiro da própria sucata do material. Entendeu? Então, Isso é talvez se interessante. isso tivesse aqui no Brasil também, dessa forma bem organizada, que tivesse, não tivesse como desviar o dinheiro desse fundo, né? Vocês sabem como é que é a coisa? É, Acho que seria bem interessante. Até porque é doer no bolso das pessoas. Olha, você falou que já é 10 coronas uma Coca-Cola. Só que você paga é, 4, ou seja, 1/3 do valor é a taxa que você vai pegar. Você vai jogar 1/3 do seu dinheiro no lixo? Não vai. é. Eu Então, achei meio que interessante da exposição da Fernanda Costa sobre o que acontece na Noruega é a cultura de levar tudo que está usado em casa para pontos de coleta. E nós não temos isso. A nossa cultura é jogar o sofá no rio. Então, realmente, o aspecto é muito mais cultural do que econômico, né? Mas, então, o Igor Alexandre Nogueira de Oliveira tem também uma pergunta sobre a logística reversa. O Igor, você poderia encaminhar a sua pergunta ao nosso palestrante Eric Fernandes? Pois não, César. Eric, mais uma vez, boa noite. É, achei muito. Só quebrar um pouquinho o protocolo, fazer pergunta depois. Achei muito bacana aí a abordagem aí da sua empresa, da Reciclotron, principalmente com relação ao aspecto social, né, da inclusão digital. Nem tudo que para mim é lixo, para o outro vai ser. Isso é muito bacana, esse pilar S aí né, que a gente tem falado tanto aí do ambiental, social e de governança. Parabéns aí pela a iniciativa da empresa. A minha pergunta é como é feito a relação da logística reversa, né, com a Reciclotron. Uma vez que a gente tem na política nacional a lei 12.305 de 2010, lá no artigo 33 dela,
que é a obrigação dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes desse produto fazer essa logística reversa, né? Que no caso aqui do escopo do programa é as pilhas e baterias, né? E os produtos eletrônicos, seus componentes. Então, como esses coletores que vocês têm são recebidos produtos de todas as marcas e todos os tipos, como que é a relação da Reciclotron nessa cadeia aí da economia circular, mais precisamente na logística reversa? Então, hoje existe uma série de grupos, né, como a ABRE, que é a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos, e também outros grupos privados. Também tem uma outra associação que é a Green Electro, que ela é uma associação vinculada à Fiesp, né, para atender as empresas da Fiesp, especificamente. Existem outros grupos também, que são gestoras, como a Electro, Circular Brain, dentre outros. São grupos que elas fazem essa ponte com o fabricante para a logística reversa. Então, pegar o exemplo deles. Você tem um determinado fabricante que produz 1 milhão de toneladas por ano. Aí a meta dele é de, 10%. Então ele tem que pegar 100 mil toneladas. Aí ele vai chegar lá para a gestora e falar, olha, eu preciso que você arrume 100 mil toneladas aí para mim. Aí a gestora vai ver, olha, o meu custo para arrumar isso para você é de, vamos dizer, R$5 por tonelada. Porque ele der R$5, ele vai pagar R$1,50 para o cara da pão da cadeia, R$2 para o cara da metade da cadeia. Tem a parte dele também, tem o imposto. Exemplo, tá? Só para ficar bem didático para a gente entender. Nós estamos na ponta da cadeia. Hoje, ele já tem um dinheiro no orçamento para a ponta da cadeia, mas não para a ponta da ponta. Então, o cara que vai lá coletar, pesar, separar, não desmontar, separar e enviar para um grupo que vai poder, de fato, desmontar, ele tem um orçamento já preparado para isso. Então, se ele tem todas as licenças, se ele tem todos os comprovantes do bombeiro, IBAMA, enfim, tudo que é necessário, ele consegue aplicar para esse grupo, né, seja para a Agro, seja para a Green Electro ou para Circular Brain, para ser uma recicladora ou um operador logístico homologado. Então, você tem como ser um operador logístico da coleta primária ou um reciclador, que é o cara que vai pegar esse material e, de fato, desmontar e encaminhar para reciclagem em cada peça, como eu expliquei. Hoje, a Reciclotron não tem ainda um valor pensado para a atividade da Reciclotron. Digamos, é um trabalho inovador. Né? Normalmente, as empresas de reciclagem que existem, elas têm caminhão, nós não temos. Então, a gente tem uma outra abordagem. Estamos trabalhando para poder conseguir algum recurso dessa natureza, porque existem metas de um decreto especificamente sobre a implantação de pontos de coleta, entendeu? Só que a gente ainda não tem acesso a esse recurso. Mas, teoricamente, legalmente falando, a empresa teria que pagar por isso também, entendeu? Mas ela não vai pagar direto para a gente, ela vai pagar para a sua associação, que fez lá, ela tem 10 associados, cada um tem 100 mil toneladas, um tem 10 mil, outro tem 1.000, cada um tem sua meta, e ele paga proporcionalmente a cota dele na associação por essa meta. Então, a empresa que polui mais, paga mais, e vice-versa. Entendeu? Pois não. Agora, a nossa última componente do grupo, a Gorete Shevchenko. Gorete, você está nos ouvindo? Gorete está sem som. Se a Gorete não... Estou, agora... professor, mas eu não vou fazer nenhuma pergunta porque eu estou dirigindo. Pois não. Tá bem, então o nosso grupo encerrou as suas atividades e aí eu vou pedir à Juliana que coloque na tela o segundo grupo, o grupo 2. Alô, Juliana? Obrigado, viu, pessoal? Boa noite a todos. Agradeço aí o interesse. Excelentes perguntas, tá bom? Ora, nós é que agradecemos. Então, alô, Juliana? Oi, Juliana. A Juliana está sem som e acho que não está nos ouvindo. Então, quem coordenou o segundo grupo, se puder entrar, já começando. Juliana. Oi. Alô, Juliana? Oi, Juliana, o segundo grupo. O segundo grupo, por Segundo favor. grupo estavam Diego, Edival, Heraldo e Milton Lima.
O geral é que eu sei que deram o número 5. Heraldo, né? Heraldo. Eu tive Heral. que. Heraldo. Não, Heraldo Teixeira, Sim. Edival Novaes, isso. Diego Janete. A nossa preocupação durante Janote. Eu já... o Perdão. governo foi basicamente, não sei, né, Heraldo? Não sei se estou falando, vou exagerar um pouco, mas a nossa preocupação foi mais, digamos, na ênfase que deveria ser dada aos pontos de coleta. O que não existe hoje em dia, que se sente que é muito precário, são os pontos de coleta. As coletas não são adequadas, não são incentivadas, e seria interessante, eu acho que o critério da empresa pontuando os doadores é bastante interessante, útil mesmo porque motiva, né, essas doações, mas o mais importante seria ter uma rede de doadores, de captadores, mais ativa do que a que existe hoje em dia. Posso Se fazer tiver uma alguma pergunta? coisa complementar, fique à vontade. Quem está falando aqui é Heraldo. Obrigado, Edival. Bem, na Tijuca, o Edival até contou para a gente que já teve coleta seletiva e da Colurb e parou. Já o Diego Janotti disse que lá é o paraíso. Lá, toda quinta-feira, passa lá um carro especificamente para pegar isso. Agora, eu estou em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Olha, tem dia que não tem coletor de lixo convencional, que fará seletivo. O que a gente tem aqui é uma realidade de ferros velhos que vivem numa clandestinidade comprando material roubado. Então, não dá para pensar nesse tipo de coisa na Baixada Fluminense. Então, eu comentando com o Edival, eu estava comentando com ele o seguinte: se a gente pudesse criar uma ideia de tudo é sempre uma joint venture com uma dessas empresas de grande porte, de eletrônica, criar pequenos coletores para serem estocados nesse lugar, pode até, quem sabe, separá-los, mas, a princípio, coletar para que um carro base levasse para aqueles que há uma central para poder fazer essa forma de atuação. Uma outra sugestão também que nós chegamos foi que, de repente, já que Maomé não vai à montanha, a montanha indo a Maomé, alguma empresa que quisesse fazer um joint venture com uma empresa de transporte, a empresa correria bairros e municípios e, de repente, tivesse um bloco de voucher que, poxa, permitisse que aquela pessoa recebesse algum tipo de brinde. Porque se a gente esperar do poder público, a gente vai demorar muito. Então, eu entendo que a gente precisa fazer muita promoção do seu trabalho. Tá? Lá no CREA, eu assisti a ser dado prêmios, né, no Dia Ambiental, se não me engano, onde empresas também trabalhando a reciclagem estão mostrando que pode ser feito, mas a gente tem que mostrar isso, né? Então, eu pergunto também se tem material de divulgação para WhatsApp, para Face, sim, porque Face é aquela comunicação mais todo mundo, né? E o Instagram, e que eu pudesse, inclusive, colocar no grupo que eu estou fazendo no MBA da SG da IBMEC, que a gente poderia divulgar isso, todo esse trabalho. Agora, a gente precisa de material. A sugestão ou de pequenos microcentros coletores ou viaturas que fossem buscando com propaganda, isso daria bastante visibilidade ao projeto. É isso. Obrigado, Heraldo. Quem é mais do grupo 2? Aqui, Heraldo, desculpa, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu estou aqui meu número, e aí eu te envio esse material de divulgação para o WhatsApp, a gente faz a postagem junto no Facebook, Instagram. Pode ser? Mas super nos interessa, assim, te agradeço aí a parceria. Vou fazer isso agora, Manda o número do telefone aí pelo. Já achei. Falou, Eric.
Tá, eu vou fazer. E quanto a esse aspecto de melhorar essa coleta, eu pego muito o exemplo da situação de doação de sangue. A mídia faz uma propaganda, pô, está faltando sangue, vem festa, carnaval, mas o cara sair da casa dele para ir doar sangue é uma coisa muito difícil. Tem muita coisa envolvida nisso, né? A mesma coisa é o cara sair com um saco para entregar em algum lugar. Então, a gente precisa aumentar a capilaridade dessa coleta, se não fixa algum móvel que vai passando, que tem uma programação para passar e recolher isso. É possível que a gente não possa pegar algumas empresas de transporte e fazer, junto com alguma empresa que venda, como a colega lá falou, alguém da Casa Bahia, fazendo a propaganda da Casa Bahia, do Ponto Frio, da Magalu. Eu acho que a gente precisa encontrar alguém que manje de marketing para fazer a realidade de um projeto de impacto. A gente precisa fazer um projeto de impacto para isso. É isso. Pois não, obrigado, Heraldo. Quem é mais Nada. para 22? Oi, aqui é o Diego, né? Também estava no grupo junto com Pois não, o Diego. Geraldo. Eu sou geólogo, né, da UFRJ, estou cursando mestrado, só que eu sempre entrei no CREA nesse ano, né, associado no primeiro ano, e eu sempre trabalhei com informática também, como técnico. E eu faço esse reaproveitamento de material, reciclagem. No grupo aqui da rua, eu recebo todos os produtos eletrônicos de informática de várias casas e prédios aqui da minha rua e eu vou acumulando isso e chego a determinado um ponto que eu vejo o que é aproveitável e o que não é. O que não é, eu levo até um ponto de coleta de lixo eletrônico. Mas isso requer tempo, logística, paciência, né? Então, é uma coisa que eu sempre fiquei muito fissurado nisso e é muito importante esse evento para a gente ver que existem outras pessoas com essa mesma consciência ecológica, né? Com essa mesma visão de futuro, né? Visão de presente e futuro, né? Entender o que aconteceu de errado no passado, o que está acontecendo de errado agora, para evitar essa situação piorar, né? E essas estatísticas todas, né, que vocês comentaram sobre o Brasil ser o maior nisso, maior naquilo, consumidor produtor de lixo eletrônico, né, é assustadores. E a questão da coleta seletiva, né, há 7 anos já acontece aqui na minha rua, e ainda bem que ainda está funcionando, né? Eu até comentei que alguns catadores, né, coletores na rua, eles passam no dia da coleta seletiva um pouco antes do caminhão da Colurbe, justamente para aproveitar aquele material. É impressionante a concorrência nesse sentido. A gente está acostumado a descartar qualquer coisa de casa, deixar na porta mesmo, na rua, na calçada, que passa alguns minutos, algumas horas, algum catador vai pegar. É impressionante o nível de informalidade, né, que essa população está vivendo, né? Então, é uma série de fatores, né, que tem que ser discutidos, debatidos, levantados, questionados, e a gente está aqui justamente para ter esse brainstorm, né, essa visão de logística, de marketing, de conhecimento de várias áreas para tentar convergir num ponto em comum. E estou gostando bastante de participar desse debate. Muito obrigado aí pela oportunidade. Pois não, Eric. Agora estamos aguardando o quarto componente do grupo. Quem é? Juliana, você pode dizer? Milton Lima, Milton Lima. Milton Não Lima, sei se... sócio do Clube de Engenharia, está na Europa. Está, Milton? Qual é a sua pergunta? Aí não está. Milton. Leia o Milton. Não estou ouvindo bem. Mas eu estou te ouvindo bem. Você não está nos ouvindo, não? Eu estava reparando nessa questão do recolhimento desse material. Nem individualmente ninguém produz esse lixo em grande escala, em pequena escala.
Aqui na Europa, por exemplo, eu conheço aqui da Espanha e da Inglaterra, de Londres. Mas na França deve ser a mesma coisa. O lixo, ele é a empresa calcula na área a colocação de contêineres em cada bairro, tantos contêineres para recolher o lixo. E a madame, o empresário, aquele endinheirado, com o seu carrão, carrega o lixo no saquinho e volta lá na lixeira. Isso faz diariamente, porque você deixa alguma semana, ele tem que contratar um carro para carregar o lixo, evidentemente. Agora, aqui, o pessoal quer o lixo carregado assim, em casa, todo dia, o lixo acumulado de uma semana, aí não dá. E aí, em Londres, por exemplo, eles botam na porta da casa uma lixeira com roda, que tem um nome que eu não me lembro agora qual é o nome. Em que a pessoa levanta a tampa, bota ali o lixo. Em Madrid também, naquele centro da cidade, a mesma coisa. Levanta a tampa, bota o lixo ali, e ali a prefeitura recolhe o lixo à medida que vai enchendo a, a carrocinha. Agora aqui, você bota uma carrocinha, a carrocinha desaparece. No Brasil, se você fizer uma carrocinha, a carrocinha voa. Você não encontra nunca mais a carrocinha. Então, isso aí fica muito difícil de discutir essas coisas com o padrão daqui, porque aqui a pessoa fala assim, o Brasil, não sei o quê, e a Espanha, não sei o quê. A Espanha é do tamanho da Bahia. O Brasil tem quantas Bahias dentro? Então, não pode raciocinar em termos de Brasil e Espanha. Tem que ser Brasil e diversos países da Europa para fazer, para contrabalançar. Então, não é por aí que se faz esse diálogo. Então, quando o lixo, a pessoa tem um lixo grande ou perigoso, ele liga para uma empresa que é do governo, que seria, não sei como dizer, qual seja o nome da prefeitura, e a pessoa e o lá se combinam para apanhar ou para a pessoa entregar no dia tal, porque o fulano tal vai receber o lixo. Quer dizer, lá não é. Chega lá às 8 horas da noite, meia-noite, e joga o lixo lá. Então tem que marcar a hora e entregar o lixo. Agora aí no Brasil o pessoal quer. Não quer dar ir até a esquina para entregar o lixo. Fica difícil. E também não quer pagar para buscar em casa, né? É o famoso. E quer o serviço, mas não quer pagar por ele. Já é outro caminho, aí já é outro caminho. Entendeu? Então, temos que raciocinar com as pessoas, de modo geral, nesse sentido de que temos que andar para frente. Entendeu? E aqui tem um detalhe. No lixo, a pessoa, essa caçamba que eu falei, que fica perto da casa da pessoa, às vezes fica distante. E a pessoa tem que andar, porque quem mora perto da caçamba, mora perto, mas quem mora um pouco distante, está distante da caçamba. Anda. E um detalhe, é que a maior parte do tempo do ano aqui na Espanha é frio. De maneira a pessoa sai no inverno, com muito frio, carregando sua sacolinha de lixo para botar lá na caçamba. Aí não tem esse calor, esse frio todo. Ninguém quer carregar o lixo. Fica difícil raciocinar em termos de andar para frente. Milton Lima, a diferença é o custo da mão de obra para serviços inferiores aqui no Brasil e lá na Europa, né? Lá como é muito mais caro, como nos Estados Unidos também. Então, o doutor e a madame pegam o seu saquinho e levam no depósito coletivo de lixo lá do Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura. Então, Milton, todas as pessoas do seu grupo já se manifestaram. Então, a pergunta, Juliana, é sobre os componentes do grupo seguinte. Ficaram só esses dois grupos. Ah, só esses dois? Isso. Ah, pois não. Bem, então, nesse caso, Margarida, podemos pedir ao doutor Érico Fernandes para fazer
o término da sua exposição, Sem dúvida alguma. com as suas considerações finais? Sim. Desculpe, por favor, me desculpe, mas o Eric não respondeu uma sim. pergunta que eu fiz. Oh, desculpe, Heraldo, por favor. Eu apresentei 2 sugestões para capilarizar a coleta. Sim, a sua proposta está aí, está registrada, com certeza. O nosso programa vai para o YouTube e as pessoas que o assistirem vão saber das propostas que foram colocadas aqui, inclusive a sua, sem dúvida. Ok, estarei de pé e às ordens. Desculpa, Heraldo, é que eu tinha entendido que você tinha colocado a sugestão do grupo e não colocado como uma proposta para o debate. Não tinha Eu tinha colocado como uma proposta. Mas, assim, só um ponto, né? Eu concordo 100% com o que você falou. Inclusive, a gente tem lá no nosso Instagram uma webinar que a gente participou, que a gente entrevista o diretor executivo da Green Electron, que é uma das principais gestoras aí de resíduos eletroeletrônicos do Brasil. Ele fala exatamente o que você falou. Não adianta você botar a cada esquina o coletor se ninguém leva. Você vai colocar literalmente a cada esquina e as pessoas vão jogar papel de bala ou um lanche velho, mas o negócio em si elas não vão fazer. Então, a chave do problema, né, na minha visão, é essa comunicação assertiva e o incentivo a essas pessoas a elas quererem fazer, né? Como é que faz a pessoa querer fazer? Que nem se falar, poxa, tá na televisão lá, a Deus dará essa questão de doação de sangue. Lembra que eu falei a parceria com as prefeituras? É justamente para isso. Porque, poxa, a gente não tem a sua força, mas uma prefeitura tem uma força de botar na televisão uma campanha continuada para esse tema, por exemplo. Então, essa articulação é extremamente necessária. A gente está alinhado com essa estratégia, né? Que não adianta colocar o ponto de coleta e não divulgar, essa divulgação principal. E estamos abertos aí a ver formas de fazer isso, né? O Eric Fernandes, desculpe, mas aqui na parte do chat, que você talvez não tenha tido acesso, nós temos um participante, Ailton Polignari, e que ele é parte do projeto Dr. Eco Planet. E ele, inclusive, estava propondo divulgar o link do Instagram. Por favor, Ailton, você pode nos falar sobre isso? Olá, boa noite. Eu estou com um notebook aqui do projeto, não sei se todos me ouvem. Ouvem bem? Sim, eu estou te ouvindo bem. Ah, que bom. Rapidamente, aqui eu estou em São Paulo, na Zona Norte, e eu idealizei um projeto chamado Doutor Ecoplanet. Já cansado de toda essa balela de greenwashing que nós temos já presenciado de grandes empresas, compensações só feitas a partir de documentos e não efetivamente a recuperação dos resíduos que são gerados. O Doutor Ecoplanet nasceu para conscientização ambiental, principalmente para as crianças. Só que de nada adianta conscientizar se não há quem retire ou receba esse material. Então, eu passei a receber todo tipo de resíduo reciclável, inclusive os eletrônicos. Todo tipo de... Aqui eu devo ter mais de 300 celulares antigos, enfim, novos, desse resíduo. Eu tenho armazenado, até eu fiz contato, eu agradeço a oportunidade e estar nesse seleto grupo e a possibilidade de fala, porque eu acompanhei o Eric, me inscrevi e realmente estou muito, muito feliz aqui em participar. E aqui, além dos eletrônicos, eu capto blister de medicamento, que são as cartelas de medicamento, cápsulas de café, todo tipo de material, mas são produtos peculiares, né? Os eletrônicos, o isopor, que é difícil, reciclabilidade. Então, eu vou colocar no chat o Instagram, @doutorecoplanet, e convido a todos a conhecerem o projeto. É um projeto socioambiental
pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, eram ex-catadores, moram em Ferro Velho, são pessoas que me ajudam, são colaboradores para fazer a triagem de material. E esses resíduos eu encaminho diretamente às recicladoras, como, por exemplo, a Steel, que é um fabricante de aço. Eu tenho contato com diversas startups, como a Green Mine, eu encaminho os vidros, garrafas de vidro para a Green Mine, enfim, é um trabalho de formiguinha, mas eu tenho certeza que se der essa divulgação, um ponto importante, eu sou um Eireli, então, antiga Eireli, agora limitada. Como eu não sou ONG, a nossa política não beneficia alguém como eu, ou um catador em si, que faz o seu material. Você tem que ter, você tem que ser uma ONG, uma OS, para você ter recursos para levar adiante o projeto. Pois não, Ailton, foi bom nós ouvirmos essa modalidade diferente, né, que você promoveu em São Paulo, que é uma modalidade mais de iniciativa pessoal, né? Ela está menos estruturada do que nós tivemos ouvindo até agora pelo Éric Fernandes, mas que também tem um objetivo muito louvável e uma iniciativa assim, muito boa. Nós desejamos, em primeiro lugar, no chat está o seu link, né? Quem quiser pode acessar e copiar, e estamos aqui prontos para receber aqui no Clube de Engenharia, as propostas que as pessoas tenham, sejam nossos associados, ou então os que ainda não são tão convidados a consultar na internet portal Clube de Engenharia. E lá está a proposta de sócio, podem se associar, e, a partir daí, colocar para os nossos associados interessados nesses assuntos as suas propostas, as suas ideias, porque certamente nós temos outros associados que pensam da mesma forma e são também tão idealistas quanto a nossa reunião, as pessoas aqui da nossa reunião. Tá? Eles certamente vão encontrar outros que façam um conjunto, né, das suas ideias e possam fazer, então, networking e até no sentido de promovê-las e ampliá-las. Mas, então, Juliana, todos já se manifestaram? Já. Ok. Já? Tá, então, por gentileza, Éric Fernandes, eu agradeço imensamente o que você nos trouxe e pediria agora que você, então, fizesse o encerramento da sua exposição. Maravilha, César. Vou ser bem breve. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando com os senhores, apresentando esse trabalho. É um trabalho que envolve uma equipe multidisciplinar, não só apenas eu. Então, parabéns também para toda a equipe aí que desenvolve isso. Estamos trabalhando com a equipe de TI também do Instituto de Computação da UF para desenvolver um novo aplicativo. Agora, no ano que vem, a gente vai ter esse lançamento. Então, peço que os senhores fiquem atentos. A gente vai ter bem mais funcionalidades para o aplicativo. E, só para vocês entenderem, né? Hoje o aplicativo ele é focado ao consumidor final. Em gerar os pontos, trocar os pontos. Ele vai ter uma parte bem mais completa, tanto para o ponto de coleta, que recebe o equipamento, quanto para empresas de logística também. E assim, caso vocês tenham conhecimento de locais aqui no Rio de Janeiro que vocês considerem que possam ter interesse em receber um equipamento como esse, como é o caso de um shopping, um supermercado, um condomínio comercial, que tenha um livre acesso de pessoas ou equipamento público, enfim, a gente iria ficar super feliz em poder ajudar a poder trazer essa solução para esse grupo. Então, se vocês tiverem algum contato dessa natureza, por favor, meu telefone está ali, vocês podem falar com o César também, com os demais pessoas responsáveis aqui pelo clube, e vai ser uma oportunidade muito grande para a gente poder levar isso para mais regiões da cidade do Rio, né?
Eu falava que na Baixada não funciona. Realmente, às vezes, deixar na rua, na Baixada, talvez, né, possa não dar certo. Mas a gente buscar um local parceiro que, né, um posto de gasolina, enfim, um local que tenha uma segurança, inclusive é uma das exigências legais, né, ser um local com segurança, justamente para não vir uma pessoa roubar ou coisa do gênero. Estamos abertos aqui, prontos para trabalhar. E também o âmbito de empresas que querem fazer um descarte correto. Se vocês conhecem uma pessoa ou, porventura, tem uma empresa, nós também fazemos coletas domiciliares, no caso, no endereço da empresa, entende? Sem custo, e ainda com aquela questão de, a cada tonelada, um computador a ser doado para inclusão. Então, se vocês tiverem interesse também, a gente resolve esse problema para vocês. Não, Eric, muito obrigado. Obrigado. Agora, por favor, Margarida Lima, Eric, você poderia... agradecemos muito a sua presença, a sua palestra, todos os ensinamentos que nos trouxe. Esperemos contar com você numa outra ocasião, em breve. E agradecemos também a presença de todos. E também contamos com vocês nos próximos eventos desses nossos encontros de engenharia, né? Em tecnologia. E porque cada vez estamos trazendo um tema de interesse da comunidade. Muito obrigado, boa noite, obrigada, Juliana, obrigada a todos. Obrigado, boa noite. Estar aqui, Obrigado a todos. igualmente. Boa noite, boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado, gratidão a Obrigada. todos. Até a próxima. Muito grande. Até breve, então. Eu agradeço, dona Margarida, mas depois diz como é que vai ser disponibilizada a gravação. A gravação... Sim, estará no YouTube, Heraldo. Pode esperar que daqui a alguns dias o programa será editado e colocado no YouTube. E será divulgado. É só você entrar na janelinha de pergunta, Clube de Engenharia, Encontros com Tecnologia. Tá bom. Estão todos lá, tá? Se vocês ainda não são sócios do Clube de Engenharia, será um prazer tê-los lá como sócios. Com certeza. Com certeza. Ano que vem eu vou ver isso daí, ano que vem. Muito obrigado aí a todos. Boa noite. Gostei muito dos dias de hoje. Acho que favoreceu muito para o meu conhecimento, né? Ajudou bastante. E cada vez mais aí. Ótimo. Bom demais. Bom demais, parabéns aí. Ótimo. Agradecemos também a presença de todas e as boas perguntas que fizeram. Até logo, boa noite. Eric, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, boa semana e bons empreendimentos. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau.